Né? Dê um bom dia para essa pessoa, para esse irmão, para essa irmã. Estarmos aqui juntos mais uma vez na casa de Deus. E com certeza será um tempo muito abençoado para todos nós. Sejam bem-vindos também aqueles que estão nos acompanhando na transmissão da internet. Quero ler o Salmo 27, versículo 1. Se você estiver com a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Vamos ler o Salmo 27, versículo 1. Salmo 27, versículo 1 diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? Amém, igreja? Que alegria, né? Saber que estamos juntos nesta manhã, com a certeza, a convicção de que Deus está conosco. Quantos creem? Diga amém. Deus está conosco. Talvez durante a semana que passou, alguma coisa fez você imaginar, será que Deus está comigo? Será que Ele está presente? Conta das lutas, né, que nós passamos às vezes. Mas nesta manhã, nós estamos aqui reforçando a palavra de Deus no seu coração. Porque está aqui dando uma afirmação. O Senhor, Ele é, não vai ser ou talvez. Ele é a minha luz e a minha salvação. E não temerei nada, né? Às vezes a gente passa algumas coisas, a gente fica com medo, né? A gente, será que eu vou conseguir? Será que eu vou vencer esse problema? Mas irmão, irmã, igreja, olhe para esse versículo que diz: a quem temerei? Nada pode impedir você, porque você tem um Deus todo-poderoso ao seu lado, que está com você todos os dias. E hoje pela manhã nós temos esse privilégio de receber algo a mais dele na nossa vida, no nosso coração. Que bom que você veio e com certeza Deus vai abençoar as nossas vidas. Você crê nisso? Diga amém. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Querido Deus, em nome de Jesus, estamos aqui reunidos nesta manhã de domingo, com alegria no nosso coração, com a certeza da sua palavra, que já fala às nossas vidas, Pai. Com certeza o Senhor é a nossa luz, o Senhor é a nossa salvação. A quem temeremos, Pai? Nada pode impedir o agir do Senhor em nossas vidas. Por isso, Deus, nós colocamos nossas vidas nas tuas mãos. Este culto, Pai, que o Senhor, através de tudo que vai acontecer, fale de forma especial ao nosso coração. Sem dúvida, muitos de nós viemos buscar algo do Senhor nesta manhã. Que todos nós possamos sair deste lugar ouvindo a Tua voz, tocados pelo Teu Espírito Santo. Tira todo o medo, toda a dúvida do nosso coração, Pai. Tira todas as incertezas, tira toda a ansiedade, Deus, e manifesta nesta manhã o Teu poder sobre nossas vidas. Estamos aqui, Deus, para Te honrar, para Te glorificar, através dos louvores, das orações e da Tua palavra. Nós pedimos essas bênçãos no nome precioso de Jesus. Amém. Você pode aplaudir bem forte ao Senhor. Graça e paz a todos os irmãos, amém? Nós vamos começar esse dia cantando sobre a fidelidade do Senhor. A fidelidade do Senhor, ela nunca sai das nossas vidas. O Senhor, Ele é fiel em todos os detalhes do nosso dia a dia. Então é isso que nós vamos cantar, que a fidelidade do Senhor, ela está sobre nós todos os dias. Pleno poder
sobre a fidelidade do Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua descer me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Amém. Amém, glórias a Deus. A graça e a paz aos irmãos. Os irmãos podem sentar por algum instante. Deus abençoe a todos. Aproveitando, eu gostaria de saber se alguém nos visita pela primeira ou pela segunda vez. Levante sua mão. Temos uma irmã aqui à minha esquerda, junto com a irmã Flora. Temos um jovem também à minha esquerda também. Deus abençoe vocês. Mais alguém nos visita? Além desses irmãos? Vamos receber eles com uma salva de palmas bem carinhosa. Deus abençoe, sintam-se muito bem-vindos em nosso meio, a nossa família espiritual. Eles são muito bem-vindos na casa do Senhor. E vamos agora estar orando pelas nossas crianças, também muito especiais. Venham aqui à frente, nossas crianças, juniores que estão essa manhã, também com bastante carinho, vamos estar orando por elas, as abençoando. Só, isso. Elas vão ter culto na sua linguagem, no ministério infantil. Nós vamos estar abençoando elas, como Jesus nos ensinou, valorizar as crianças e orar por elas. Vamos orar por elas em nome de Jesus? Senhor meu Deus, eu te agradeço de coração por essas crianças que estão nessa manhã abençoada de domingo. Deus, te agradecemos pelos pais, pelos responsáveis que as trouxeram à sua casa, que o Senhor sempre as abençoe, que o Senhor sempre as livre de todo o mal, ó Deus, que elas possam aprender a Tua palavra, crescer com alegria, com paz, com fé, com amor no coração, ó Deus. Abençoe o ministério infantil, essa equipe que é responsável por abençoar essas crianças, Pai. E nós cremos que o Senhor tem um plano muito especial para elas, por isso nós a valorizamos a cada domingo. E nós te agradecemos por elas, em nome de Jesus, amém. Uma salva de palmas para nossas crianças, estão saindo lá, Deus abençoe. Vamos... avisos, eu tenho 2 avisos importantes. O primeiro é sobre o encontro da terceira idade, que é na próxima sexta-feira, a partir das 14h30, aqui em nossa igreja. Então, todos os irmãos que fazem parte desse ministério, dessa faixa etária, que tem essa disponibilidade, então não se esqueçam, o encontro da terceira idade, na próxima sexta-feira, a partir das 14h30. Falando da terceira idade, o próximo aviso é sobre as crianças. Vou chamar a Andréa Félix, por gentileza, vir aqui à frente. Vai dar também um aviso muito importante sobre a atividade para as nossas crianças. Graça e paz, irmãos. Amém. Como vocês sabem, né, esse é o nosso 2º ano que nós estamos elaborando a festa das crianças. E o pessoal do multimídia já está passando. Nós precisamos muito de doações, porque vocês sabem que nós fazemos 100% a nossa festa com doações, enquanto outros lugares, né, cobram ou simplesmente dão um lanche apenas para as crianças e não para os responsáveis. Nós deixamos à vontade, coitada do pessoal da cozinha, né, coitada da Adriana ali, nós trabalhamos com 1.200 lanches. Esse ano a gente vai trabalhar com 1.000. A gente serve pipoca, refrigerante, suco, gelatina. Isso tudo à vontade, não somente para a criança, mas para o acompanhante também. Então, se a gente tem uma inscrição de 200 a 250 crianças, cada uma trouxer 1 ou 2 acompanhantes, a gente já vai para 600, 700. Então, a gente realmente precisa muito de doações, tá? A gente, todo domingo, vai estar passando o vídeo para os irmãos estarem ajudando. Pode colocar, desculpa.
Deu para perceber que todo mundo trabalha, né? Até os adolescentes, as crianças dançando. Além da ajuda financeira dos irmãos, a gente precisa de mão de obra também, tá? Então, quem puder ajudar lá na recepção ou com a secretária, passa os nomes para a gente. E todo ano a gente está tentando ter um diferencial, tá? O primeiro ano a gente colocou o logo de quem ajudasse, quem tem empresa, quem tem seu negocinho próprio, a partir de R$300 de doação para a festa das crianças, a gente coloca no site da igreja o logo da pessoa. Entraram para visitar, clicou no logo, vai direto para a página da pessoa. Ah, não tem o site, então rede social, Instagram, no caso a pessoa passa para a gente e a gente faz. Isso fica até fevereiro, tá? A gente tira começo de março. Então, o logo da pessoa fica lá no site da igreja. Para qualquer irmão ou visitante que queiram que entre no site da igreja, vai estar vendo o logo. Só que agora, esse ano, a gente tem uma novidade a mais. O logo permanece, de R$300 acima, só que a gente tem a Diva. Vou apresentar para vocês. Diva, pode entrar. Gente, essa é a Diva, tá? A Diva é nossa inteligência artificial. Ela vai nos ajudar com as inscrições das crianças. Deixa eu ajudar aqui, né? Porque, coitada da Diva, não conhece a igreja. Papais, mamães, entrem no site da igreja. Lá vocês vão ver eventos. No eventos, vai estar lá a festa do Dia das Crianças. Quando vocês entrarem na página, vai estar o lugar para inscrição, mas também vai ter lá um ícone do WhatsApp, que vocês vão falar com a Diva, nossa assistente virtual, a nossa IA, e ela vai fazer a inscrição dos filhos de vocês, tá bom? Não adianta perguntar nada sobre outro assunto da igreja, que a Diva vai se calar, ela só vai dar instruções da festa das crianças, tá bom? Então, anime as crianças, a gente vai descer agora para o Ministério Infantil, para eles torrarem vocês quando chegarem em casa, para fazerem a inscrição com a Diva, tá bom? E lembre, gente, a festa é da igreja, é para a honra e glória do Senhor. Então, sejam vocês, sejam vizinhos, sejam amigos, tragam as crianças e colaborem com a gente, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, André. Amém. Obrigado, André, pelo aviso. Glória a Deus. Vamos estar participando e contribuindo conforme a Andréia está nos orientando. Deus abençoe esse trabalho. Vamos agora entregar os dízimos e as ofertas ao nosso Deus. Eu vou ler um texto lá em Levítico, capítulo 22, versículo 31. Levítico 22, versículo 31, que diz assim: obedeçam os meus mandamentos e ponham-nos em prática. Eu sou o Senhor, né? Mais sério e mais simples, impossível um versículo, né? Nós temos que obedecer, tudo que nós aprendemos de Deus, nós temos que colocar em prática, obedecer. E faz parte dos mandamentos do Senhor, nós estarmos contribuindo com os dízimos, com as ofertas, para a obra do Senhor, pois nós temos essa obrigação que Deus nos colocou, né, de coração, e quando nós fazemos assim, nós somos abençoados. Então, vamos colocar em prática, inclusive, tudo o que é citado na igreja, nós temos que estar contribuindo, inclusive a festa das crianças, inclusive, mas sem se esquecer de todos os demais mandamentos. Então, em obediência a Deus, em confiança, nós também entregamos as nossas ofertas, os nossos dízimos, daquilo que Deus já nos abençoou, e nós temos que colocar isso em prática, sempre com gratidão e sempre com fé em nosso Deus. Então vamos estar orando, né, para que Deus nos ajude, que obedecer os mandamentos do Senhor às vezes não é fácil, né? As tentações do mundo é para que você não obedeça os mandamentos do Senhor. Por isso que nós temos que estar sempre nos fortalecendo espiritualmente para perseverarmos. Se você obedece os mandamentos do Senhor, então ore para que você continue obedecendo, para que você não caia, para que você não desanime. Então vamos orar, consagrando os dízimos e as ofertas, crendo que Deus vai nos ajudar, vai continuar a nos ajudar a obedecer aquilo que Ele mesmo manda na Tua palavra. Vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, nós queremos consagrar ao Senhor os dízimos e as ofertas que foram entregues durante a semana, que serão entregues agora. Senhor, nos ajude, a todos nós como igreja,
a perseverar em obedecer os seus mandamentos, em colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, inclusive de ofertar, de dizimar com gratidão, de confiar que o Senhor sempre nos dá o pão de cada dia, que o Senhor é bondoso e multiplica sobre nós as bênçãos, inclusive as bênçãos materiais, que jamais venhamos cair na tentação de desobedecer, ó Deus, que jamais venhamos deixar de confiar na providência do Senhor. Abençoe a nossa igreja também em todos os desafios que ela tem, inclusive na parte financeira, seja na festa das crianças, seja também no nosso dia a dia, Deus, uma série de coisas que fazemos para alcançar almas para Jesus, e nós queremos pedir que o Senhor continue capacitando também a administração da nossa igreja, multiplicando esses recursos. E também eu peço a bênção especial sobre cada família na parte financeira, Deus, que o Senhor venha com providência. De repente alguém está com dificuldades nesse período, mas nós cremos que o Senhor está abrindo portas, o Senhor está resolvendo situações, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer e nos abençoar cada vez mais. Por isso nós consagramos os dízimos, as ofertas na Tua presença, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar de pé. Você que trouxe o seu dízimo e a sua oferta ao Senhor, poderá estar consagrando agora, enquanto estivermos cantando o cântico, e também nossas irmãs da intercessão estão aqui na frente para receber os nossos pedidos de oração. Pai nosso, Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer, pois teu é o reino, teu é o poder.
aplaudir a Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Vamos aproveitar esse momento. Se você puder, junte-se com quem está do seu lado, mais próximo aí de você. Fique à vontade. Mas vamos ter esse momento de intercessão, pois é o nosso costume como igreja orar uns pelos outros, saber que é um tempo onde nós podemos buscar mais da presença do Senhor. Talvez você saiba de alguém que precise de oração nesse momento, um familiar seu, alguém da sua família, né? Alguém do seu trabalho. Vamos interceder. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Vamos falar com o Senhor. Orando, vá colocando diante de Deus alguém que você sabe que precisa, talvez a sua vida. Enfim, vamos orar. Em nome Amém. de Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor por esse momento, por Sim, ó o Deus. Senhor ter proporcionado esse momento aqui em meio à Tua igreja, Senhor, porque esse momento é um momento único, é um momento precioso, Senhor. Amém, Senhor. É um momento ao qual nem todo ouro da terra, nem todo petróleo da Arábia, Senhor, pode pagar, Senhor, porque se fez presente através do sacrifício vicário da cruz, Senhor. Ali onde temos a remissão dos nossos pecados, Senhor. E sabemos, Senhor, sabemos que pode você ter chegado aqui nessa manhã de hoje para, sim, buscar a resposta, Sim, ó Deus. buscar a resposta por aquilo que você tem sido afrontado, por aquilo que você tem sido humilhado, por aquilo que você talvez tenha sido desprezado aí afora, meu Pai, por aquilo que tem afligido a tua alma, Senhor, e você chega aqui nesse momento para buscar a resposta, e a resposta está na palavra do Senhor. Aleluia. A palavra que nos dá vida, que nos direciona, que nos capacita, que nos fortalece, Senhor, mediante as aflições, mediante as dores, mediante as percas, mediante tudo aquilo, Senhor, que o mundo quer fazer-se presente, abafando Cristo de nossas vidas, Senhor. Faça-se presente através do Espírito Santo sobre a vida dos teus filhos, sobre a vida das tuas filhas, Senhor, mediante as suas necessidades, mediante as suas aflições, mediante as suas dores, mediante tudo aquilo, Senhor, por aquilo que elas têm passado sobre a face dessa terra, Senhor. Clamamos ao Senhor através do Espírito Santo do Senhor, mediante o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vertido na cruz do Calvário, Senhor, porque a quem clamaremos nós, a quem pediremos nós, se só o Senhor pode fazer? Então faça-se presente sobre a tua igreja, faça-se presente sobre esses que estão aqui, sobre esses que estão através ali da transmissão, ouvindo a tua palavra, mesmo na dificuldade da opressão desses dias a qual teus filhos e tuas filhas vêm aqui diante da tua presença, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. E as palmas ao Senhor. Amém. Amém, igreja. Vamos louvar mais uma vez ao Senhor. Levante suas mãos, adore a Deus. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Amém, igreja. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glória a Deus. Pode se sentar um instante. Nós vamos ter um momento bem especial agora de receber novos membros aqui na nossa igreja. Amém, meus irmãos? Tá alegria, né, no nosso coração saber que novos irmãos estão se achegando para fazer parte da nossa família, Vila Diva. Cada um vem de um contexto, mas o mais importante é que eles estão se firmando num compromisso com Deus, acima de tudo, e também com a nossa igreja. Então, eu vou chamar aqui por ordem alfabética, a Ju vai me ajudar aqui, tá bom? Então, conforme eu for chamando, aí você vem aqui receber o seu certificadinho, como lembrança desse dia, tá?
e para nós orarmos por você e a igreja também receber vocês como novos membros. Então, chamo aqui primeiramente Andressa Andreata Dias. Mateus Antônio, que são... Já são noivos ou só namorados? Já são noivos, hein? Já deram o passo e com certeza o ano que vem estarão aqui celebrando o casamento. Amém, Mateus? Amém. Aí, Andressa, ó, tá bom? Cobra ele agora. Edgar Sabadim. Érico da Silva. Emília está presente? A irmã Emília de Oliveira. Flávio Trovato. Sobrenome é italiano? Renato Ribeiro. Ó, Renato, hein? Até que enfim, hein, Renato? Quase um dos fundadores aqui da igreja. Rodrigo Messias Rodrigues. Tatiane Rodrigues. E o Jefferson está aqui conosco? O Jefferson? Não, né? O Jefferson avisou que não estaria por algumas questões. Mas que alegria poder receber vocês todos como novos membros da nossa igreja. Alguns já passaram, depois estão voltando, né, Edgar? Então, sejam muito bem-vindos como membros da nossa igreja, da nossa família Vila Diva. Nós pudemos conversar um pouquinho, né, com a grande maioria aqui. E a gente se sente muito feliz e honrado com essa decisão de vocês, né? Estamos aqui como igreja para pregar a palavra, para ensinar o caminho do Senhor, e com certeza vocês vêm para somar, né, conosco, para fazer parte dessa família, Vila Diva. Então, olha aqui, ó, essa aqui é a família de vocês, é uma parte, tá? Que à noite é um outro pessoal, né, diferente. Então, nós nos sentimos mesmo felizes por vocês, e estamos sempre à disposição também de vocês, para aquilo que precisarem, tá bom? Não é só esse momento, não, mas a gente sabe que a nossa trajetória, existem momentos delicados, né, difíceis, e estamos aqui para ser família, ajudar naquilo que está ao nosso alcance. Nós não somos políticos, não, né? A gente não oferece aquilo que não pode fazer. Se dá, dá. Se não dá, a gente fala, irmão, agora não, a gente não consegue. Mas, com certeza, no mínimo, as nossas orações vocês já têm, né? E eu quero deixar, então, um versículo, né, da palavra de Deus para vocês, que mostra, né, a importância de vocês estarem fazendo parte da nossa comunhão, que está em Efésios, capítulo 2, verso 19. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Amém? Então, aqui, Vila Diva é uma família. Uma família, deixa eu já dizer, eles já sabem, mas eu sempre procuro, entre linhas, dizer isso. Não somos perfeitos, tá? Não vem achando que, ó, Vila Diva, claro, eu vou defender o nosso peixe, né? Óbvio, essa igreja é a melhor de todas. Amém, meus irmãos? É claro, né? Mas, assim como a nossa família, não existe perfeição, né? A gente busca aperfeiçoar, né? Ajustar aquilo que é necessário. Vou dizer como exemplo, na minha família, né? Tenho 2 filhos, a gente vai ensinando, vai educando, né? Tenho uma esposa, a gente vai acertando algumas coisas, como casal, como família. Igreja não é diferente, né? Na nossa caminhada, a gente sabe que tem as situações que vão surgindo. Porém, fazer parte de uma igreja é muito importante, né? Nós temos a bênção de Deus,
nós temos o cuidado pastoral, nós temos a comunhão, né, da igreja em si. Então, que Deus abençoe todos vocês. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Vamos estender as mãos para abençoar a vida deles. Querido Deus e Pai Celestial, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por essas vidas tão preciosas que deram esse passo, ó Deus, para se tornarem membros da nossa igreja. Obrigado, ó Deus, pela vida de cada um deles, sabendo, ó Deus, a importância que é fazer parte de uma igreja, e eles escolheram a nossa para fazer parte desta família. E nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoar a vida de cada um deles, Pai. Cuida, Senhor, de suas vidas, de todas as suas necessidades. Nós, como igreja, apresentamos a vida deles em Tuas mãos, para que assim eles possam permanecer firmes nos caminhos do Senhor. E aqui conosco, ó Deus, como igreja família, também possamos nos ajudar uns aos outros, crescer espiritualmente. Que a nossa igreja seja bênção na vida deles, assim também como eles possam ser bênção em nossas vidas, Pai. Muito obrigado por essas vidas, estamos muito felizes de acolher eles aqui no nosso meio e também no nosso coração. Nós oramos, agradecemos, no nome precioso de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez, seja bem-vindo. Fica aqui para uma fotinho, tá bom? Para eternizar esse momento, né? Deus abençoe. Feliz por vocês aqui, tá bom? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, viu? Cadê a Ju? Foi lá com as crianças? Tá bom. Deixa eu ficar lá para ficar melhor, assim, ó. Então vem aqui, pessoal, dá um passinho aqui, fica na escada, porque o púlpito aqui às vezes atrapalha, né? O púlpito é uma bênção, mas... À noite eu não venho, eu vou ter que ir Tá pro bom. trabalho. Muito bem, aplauda ao Senhor, novos membros da nossa igreja, sejam muito bem-vindos. Vamos meditar na palavra do Senhor, Filipenses capítulo 4, pode abrir a sua Bíblia. Filipenses capítulo 4, verso... Não, desculpa, não é Filipenses não, é Provérbios. Provérbios. Desculpa. Não me amaldiçoe. Provérbios capítulo 4. A gente vai usar o Filipenses, mas mais para frente. Provérbios capítulo 4, verso 23. A palavra de Deus diz assim para nós: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Olha que versículo tão especial para nós, nesta manhã, alinharmos com a vontade de Deus. Acima de tudo. De qualquer coisa, de qualquer circunstância, de qualquer pessoa, de qualquer momento, de qualquer fase que você esteja vivendo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida, toda a sua trajetória, todo o seu posicionamento. Isso quer dizer, meus irmãos, que nós, diante apenas desse versículo, podemos já imaginar que muitas das coisas que nós estamos vivendo, vamos viver na nossa trajetória, o nosso coração precisa estar muito bem guardado, muito bem
protegido. Porque, sem dúvida, alguma coisa pode entrar no nosso coração e desviar os nossos olhares daquilo que Deus tem para a nossa vida. Assim como o coração, né, ele é importante fisicamente, mas a Bíblia também fala que o coração, meus irmãos, ele é o centro das nossas emoções. E desde de 2 domingos atrás, esse é o terceiro, estamos falando um pouquinho, alguma coisa entre linhas, sobre essa questão de emoções, por conta do Setembro Amarelo, que é o mês da consciência do quê? Do suicídio, contra o suicídio. E muitas das vezes as emoções, elas ficam desequilibradas por causa do que nós vivemos no dia a dia. Parece que a nossa vida, ela é uma grande gangorra. De manhã você está feliz, você acorda animado, mas no decorrer do dia você recebe uma notícia, aí no final da noite você também tem uma outra notícia. Então é tantas coisas que vão acontecendo num dia só, que se a gente não tomar o devido cuidado, a gente até pode prejudicar a nossa vida espiritual. Eu vou dizer como exemplo meu. O pastor, às vezes ele recebe uma mensagem: pastor, obrigado por aquela oração. Eu recebi aqui o exame e não deu nada. Então a gente agradece a Deus. Pastor, obrigado porque a oração da equipe da intercessão, Deus abriu aquela porta de emprego. Amém, meus irmãos. Mas daqui a pouco, pastor, ora pela minha família porque eu perdi alguém importante. Já aconteceu de eu estar durante o dia num aniversário, numa festa, mas no mesmo dia estar num velório, num sepultamento. Estar compartilhando momentos alegres e momentos difíceis para aquela família. Isso eu estou falando por mim, mas eu tenho certeza que muitos de nós também vivemos momentos que parecem uma gangorra, e se a gente não tomar o cuidado, e algumas questões que serão importantes a gente ressaltar aqui, para nós protegermos o nosso coração contra algumas coisas que podem invadir o nosso coração e destruir até a nossa posição espiritual de filhos de Deus. Jesus Cristo mesmo disse, né, com suas próprias palavras: pois a boca fala o que está cheio o seu coração. Então, é mais um motivo de você proteger, você guardar o seu coração, de você alinhar o seu coração com a vontade de Deus, porque você vai falar aquilo que está guardado dentro de você. E vou até um pouquinho mais além: você é o que você tem no seu coração. Você vive, você fala, você pensa, você age conforme aquilo que está dentro do seu coração. E é por isso que nós precisamos, meus irmãos, encher o nosso coração cada vez mais de fé do que medo, por exemplo. Encher o nosso coração de esperança do que falta de esperança, né? Você está aqui para isso hoje, pela manhã. De repente você entrou meio que desanimado, meio com dúvida em alguma situação, mas você sair alimentado daquilo que Deus, com certeza, está derramando sobre a sua vida nessa manhã. Então, eu queria compartilhar alguns pontos que sejam importantes a gente refletir. E a primeira delas é que nós precisamos proteger o nosso coração, irmãos, contra o pecado. Para você que é membro da igreja, ou já é batizado há muito tempo, ou já participou de uma das nossas aulas de batismo, uma das coisas que nós falamos é justamente sobre o pecado que nos afasta de Deus. Se existe algo que Deus não se agrada, é da prática do pecado. É claro que nós vamos ajustando a nossa vida, nós vamos tendo um esforço
para poder se desvencilhar daquilo que nos leva para longe de Deus, mas é importante a igreja lembrar que o pecado, a cada dia, se você alimentar ele na sua vida, no seu coração, ele pode te roubar até mesmo a comunhão com a presença de Deus. No texto de Provérbios mesmo, capítulo 4, verso 24, diz assim: afaste a sua boca das palavras perversas, fique longe dos seus lábios a corrupção. Então a palavra de Deus aqui está dizendo que o pecado ele não pode habitar no nosso coração. A gente já falou isso, e para você que é membro da nossa igreja sabe, a gente ensina que, não que você deva fazer isso, mas ter a consciência que o pecado ele deve ser um deslize na vida do crente. O que é um deslize? Você está andando na rua e tem lá uma casca de banana, você não viu, pisou nela e escorregou, né? Mas se você está vendo que aquela casca de banana está ali, e ela tem uma textura que pode fazer você escorregar, obviamente que você vai se desviar. Então, nós falamos aqui sobre o pecado, ele não deve ser algo premeditado. Ah, eu sei que isso é pecado, mas mesmo assim, depois, amanhã, mês que vem, eu me resolvo com Deus. Não, a gente não sabe nem o dia de amanhã. Então, ande com o seu coração alinhado com a vontade de Deus. Porque, sem dúvida, meus irmãos, o pecado, ele nos leva para longe daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por exemplo, quando nós vemos o rei Davi, que estava lá no palácio, estava na sacada do seu reino ali, e ele, de repente, ele olha Betseba. Ele se interessa por aquela moça, ele se envolve com aquela moça. Ele poderia ter olhado? Sim, porque ele tinha olhos, mas ele deveria ter evitado chamar ela para se deitar com ele, porque ele cobiçou aquela mulher. E de repente Davi, não, isso aí não é para mim não, vou entrar aqui para o meu quarto, vou orar, vou pôr o joelho no chão, vou fazer outra coisa. Mas não, ele alimentou o desejo ruim no seu coração, até o ponto de ter chamado aquela moça, e todo mundo aqui conhece, né, a história dessa situação de Davi. Então, meus irmãos, o pecado, assim como Sansão também, que eu lembrei agora, ele nos leva para longe do propósito de Deus. E que eu e você temos que sim fazer um esforço para nos afastar daquilo que Deus deseja para a nossa vida. Quem sabe hoje é o dia de você começar a ajustar alguma coisa que de repente você percebe que precisa ser ajustada. E eu tenho certeza, posso garantir para você, que se você fizer isso, talvez há algum erro, algum ajuste a ser feito, a pessoa mais abençoada vai ser você. Segunda coisa, para nós protegermos o nosso coração, é contra as feridas da vida. Quem aqui já não foi ferido por alguém? Uma palavra, um olhar, um tratamento, uma rejeição. Todos nós, em alguma vez na nossa história, já passamos por isso. Mas às vezes, o que acontece, meus irmãos? A gente alimenta aquelas feridas, parece que elas estão em carne vivas, mas Deus, na sua palavra, Ele quer curar todas as nossas feridas. A palavra do Senhor em Provérbios diz: o coração alegre é um remédio, mas o espírito abatido faz secar os ossos. Preste atenção nisso, meus irmãos. Quando nós carregamos feridas no nosso coração, não é só o nosso humor que muda, não é só o ressentimento, o ódio, a vingança que é alimentada no nosso coração, mas quando nós alimentamos feridas no coração, nós vamos morrendo aos poucos. Eu sei que é uma área difícil, que exige de nós perdão, né? De repente alguém falou, alguém fez alguma coisa que machucou você. Mas preste atenção no que a palavra de Deus diz, porque quando você perdoa, quem é livre é você. Quem é liberto desse sentimento é você.
Se a pessoa fez, deixa ela nas mãos de Deus. Porque a palavra do Senhor diz que tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Então você não pode ficar preso ao que alguém fez para você. E muita gente, às vezes, fica presa ao passado. Ah, porque há 10 anos atrás, alguém falou isso para mim. Ah, quando eu era pequeno, adolescente, meu pai e minha mãe fez isso para mim. Isso eu carrego até hoje no meu coração. Alguém pode dizer. Não carregue essas mágoas, esses ressentimentos no teu coração, porque senão só você mesmo será prejudicado quanto a isso, meus irmãos. E nós precisamos lembrar que no Evangelho de Lucas diz assim: Pai, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Foi o próprio Jesus que disse isso. Quando ele estava no momento mais crítico da sua vida. Então são momentos como esses críticos que a gente tem que perdoar. Por quê? Eu não vou pregar sobre perdão aqui, porque é algo mais profundo, mas só para a gente lembrar. Por que eu preciso perdoar? Porque você foi perdoado. Porque Jesus te perdoou. Talvez você pense assim: essa pessoa não merece o meu perdão. Realmente, se depender de algumas pessoas, não merecia mesmo. Mas eu te pergunto, a gente merecia o perdão de Deus? E Ele nos perdoou. E continua perdoando todos os dias. Então não carregue mágoas, feridas. Fale com Deus. Deus, eu estou ferido, eu estou machucado. Isso aqui me magoa quando eu lembro. Isso me revolta, isso me dá raiva. Peça para Deus, me ajuda a perdoar. Me ajuda a eliminar esse sentimento do meu coração. Vamos seguir em frente, senão a gente vai avançar muito tempo. Proteja o seu coração contra a apatia. Quantas pessoas às vezes estão vivendo os seus problemas, suas dificuldades, e permitem que a apatia domine o seu coração? Você já conversou com pessoas que elas estão sempre desanimadas? Meu Deus. Você conversa com ela na segunda, tô desanimado. Você conversa com ela no meio da semana, tô desanimado. Você conversa com ela no final de semana, tô desanimado. Meu Deus, não tem nada que alegra o teu coraçãozinho aí? Não aconteceu nada de bom. Tá bom, a vida está difícil, mas não tem nada assim que você pode falar: ó, isso é legal, isso aconteceu, foi bom na minha vida. Mas a gente permite, irmãos, que as situações tragam abatimento para o nosso coração. E nós, irmãos, somos um povo feliz. Amém, igreja? Nós somos um povo abençoado por Deus. Foi Paulo mesmo que disse: alegrai-vos no Senhor. Outra vez direi: alegrai-vos. A palavra de Deus diz assim, em Mateus capítulo 13, verso 15. Porque o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. É isso que acontece quando a gente permite a apatia dominar o nosso coração. A gente não enxerga mais nada de bom. Pessoas não prestam, situações são ruins, instituições são péssimas. Você começa a achar que tudo e todos são péssimos e são ruins. Aí eu pergunto: só você é o perfeitinho, né? Só você é a bolacha melhor do pacote. Mas por que isso acontece, irmãos? Porque às vezes nós permitimos a apatia, né, dominar a nossa vida e o nosso coração. E a gente não pode permitir isso, não pode. Porque Jesus mesmo, né, fala que a apatia ela é algo que destrói, vai corroendo o nosso coração.
Apocalipse mesmo diz, no capítulo 3, eu repreendo e disciplino aqueles a quem amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Esse versículo faz parte daquele texto, né, que fala, olha, você é morno. Não seja morno. Antes você fosse quente ou frio. Mas ficar em cima do muro não dá. Porque a apatia, meus irmãos, nos leva, daqui a pouco, até mesmo a desistir da nossa fé, da nossa caminhada com Deus. Se você entrou aqui abatido, fale com Deus, Senhor, tira essa apatia do meu coração. Não quero andar assim desse jeito, porque é a segunda coisa que protege o seu coração contra o desânimo, porque é como consequência disso. Você está, né, foi falado agora, o recadinho do trabalho da festa das crianças. E aquela pessoa, às vezes, ela tem um dom, ela tem um talento, ela pode servir na obra de Deus, mas ela, não, eu estou meio desanimado, não vou. Meu irmão, Deus deixou algo tão precioso para nós, que é a sua obra, para que você tenha um propósito, você tenha um direcionamento de Deus, você possa, em meio ao desânimo, você se animar. Vocês viram um vídeo com atenção? Quantas crianças vêm aqui? Quantos adultos? E você está lá servindo um lanche, um guaraná, um copo de água, orando com as pessoas, falando com elas, conhecendo um pouquinho elas, faz você perceber que nem o seu problema talvez seja o pior. É a grande verdade. Não temos que olhar para o problema dos outros e falar, eu estou melhor. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente, às vezes, fica só olhando para o nosso mundo. Me perdoem a expressão, fica só olhando para o nosso umbigo. Porque eu isso, porque eu aquilo, porque isso, não dá aquilo, não dá aquilo. Meu irmão, minha irmã, não ande desanimado. Porque Deus, com certeza, Ele quer animar o nosso coração. Olha só o que a palavra de Deus diz. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém, igreja? É isso que a palavra de Deus diz. Não esperem no Senhor. Acredite, Deus está aqui para renovar o nosso coração. Amém, igreja? Outro item que nós precisamos proteger o nosso coração. Na verdade, a gente vai proteger o coração se alimentando, né, da palavra de Deus. E meu irmão e minha irmã, enquanto eu for pastor, eu sempre vou falar o feijão com arroz. O simples é o fundamental para nós. O básico. Não adianta querer ficar enfeitando nada. Se a igreja, nesse sentido, se alimentar da palavra de Deus, fazer a sua devocional, né? Ou a sua leitura bíblica, irmão, irmã, é isso que vai te dar uma direção. Foi Jesus que usou a palavra quando estava no deserto, sendo tentado pelo diabo. E tem horas que não adianta você imaginar, que nem a gente vê vídeos e coisas aí na internet, impõe as mãos e expulsa o demônio. Tem hora que tem que ser isso. Mas eu acredito que muito mais do que impor as mãos, é você ter a palavra de Deus no seu coração. Porque Jesus mesmo disse que em meu nome, em teu nome expulsei demônios, em teu nome fiz isso, em teu nome fiz aquilo, e ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, malditos, não vos conheço. Então não se impressione com igrejas, acredito nisso, eu sei que tem pessoas endemoniadas, eu já fui em casa de pessoas expulsar demônios, mas eu quero dizer assim, não adianta nada você tentar expulsar demônios se a palavra não está no seu coração. Foi Jesus que falou, olha, está escrito, para o próprio diabo.
E nós precisamos ter a palavra do Senhor na nossa vida. É lá no livro de Salmos que diz: guardei a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou seja, é a palavra, meus irmãos, que nos dá a direção que precisamos. Tem gente que vai, não, lá tem o profeta A, lá tem profecia, lá tem isso, tudo bem, quer acreditar nisso, fique à vontade. A Bíblia diz que existe esse dom. Mas se você só ficar correndo atrás disso e não ter a palavra dentro de você, ela não vai moldar o seu coração. Você jamais vai conhecer qual é a vontade de Deus. É a Bíblia que diz: luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. É o quê? É a tua palavra. É a palavra que nos abençoa. Vamos seguir, meus irmãos, que o horário, podia falar tanta coisa, mas vamos lá. Proteja o seu coração através da oração, é o básico. É o simples que faz a diferença. Não adianta nada você querer resolver inúmeros compromissos durante o dia, se não orar, se não dizer: Deus, me guia nessa decisão. Deus, qual é a tua vontade? Irmãos, foi Jesus mesmo que nos mostra que a oração, ela deve fazer parte da nossa vida, ela é fundamental. Jesus, antes de ter as suas tarefas, o seu dia, as coisas no seu dia, o que ele fazia? Ele de madrugada até levantava, se separava para orar. Eu não sei qual é o horário que você vai orar, mas ore, fale com Deus. Parece algo tão simples, né? Mas você acredita que tem gente que faz um monte de coisa, às vezes sem pedir a direção de Deus? E já pedindo a direção de Deus, já é difícil. Por que é difícil? Porque o inimigo quer te derrotar. O inimigo quer te fazer uma pessoa infeliz. O inimigo, ele quer destruir os seus sonhos. Então ore, peça a bênção de Deus. Peça o caminhar de Deus na sua vida. Fale com Ele. É assim que foi na vida, por exemplo, de Daniel. Daniel, se você ler o livro de Daniel, ele foi um rapaz consagrado a Deus, a começar quando ele não queria se contaminar com as iguarias do rei, mas diz que na vida de Daniel era hábito, ele tinha esse costume de orar quantas vezes por dia, meus irmãos? 3. E a gente ora uma vez e já acha muito. Ah, não, que hora vai acabar essa oração? Né? Tem um monte de coisa para fazer hoje. Não estou falando de quantidade de tempo, mas de relacionamento com Deus, porque oração é isso. É manter diariamente o seu relacionamento, a sua intimidade com Deus, você abrir o seu coração e dizer: Deus, olha, eu preciso disso, Deus, obrigado por isso. É a oração. Faz parte da vida do crente. Infelizmente, os cultos de oração ou vigílias são os cultos menos frequentados. Infelizmente, deveria ser o culto mais cheio da igreja. O culto que nós deveríamos amar. Falar: hoje é culto de oração, eu vou lá, né? Todo culto você tem que vir, amém? Mas o culto de oração, de intercessão, de saber que estaremos orando uns pelos outros. Seguindo em frente, proteja, último, o seu coração, deixando o Espírito Santo te governar. A Bíblia em Filipenses capítulo 4, verso 7 diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. É o Espírito Santo, meus irmãos, que vai trazer paz naquilo que nós precisamos. Mas você precisa ser, melhor dizendo, deixar ser guiado por Ele. Quem você está deixando reinar no seu coração? As suas vontades ou a vontade do Espírito Santo? Você tem buscado isso? Nas suas orações, você tem falado: Espírito Santo, o que eu tenho que fazer?
Porque o Espírito Santo é uma pessoa. Ele está dentro de você. Ele não é uma energia cósmica. Ele não é um objeto, um pedaço de pau, de madeira, de gesso. Não. O Espírito Santo, ele habita em você. Você tem que falar com ele. Para que as respostas dele possam trazer paz no seu coração. Para que possa trazer direcionamento para a sua vida. Porque é a paz de Deus que nos guarda em meio a esses problemas que nós vivemos. E quem carimba essa paz que Jesus disse lá atrás é o Espírito Santo. Quem homologa essa paz é o Espírito Santo. Que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz os dou. Não a dou como o mundo a dá. Então quem carimba isso é o Espírito Santo dentro de nós. Essa certificação, eu tenho paz, porque o Espírito Santo habita em mim. Eu posso viver em paz, mesmo diante de tantas lutas, porque o Espírito Santo fala comigo. Eu posso ter paz em meio aos problemas, porque eu sei que Ele me consola, eu sei que Ele me conforta. Isso é papel do Espírito Santo. Porque Jesus disse isso. Vou para o Pai e enviarei quem? O conselheiro. O que um conselheiro faz? De forma simples e objetiva. Ele aconselha. Te dá conselhos. Né? Esse ser chamado Espírito Santo que habita em você. Seja amigo dele. Converse com ele. Alimente a sua comunhão com ele, porque foi Paulo mesmo que disse: não vos embriagueis com o quê? Mas deixem-se encher pelo Espírito Santo. Quem recebe essa palavra, aplauda o Senhor em nome de Jesus. E vamos ficar de pé para nós orarmos. A gente poderia ficar muito tempo aqui, né? Porque a palavra de Deus, ela é tão preciosa e nos ensina, mas o horário passa tão rápido. Mas eu creio que o Senhor Jesus colocou uma semente no seu coração. E se você percebe que alguma coisa no seu coração que precisa ser ajustado, peça para o Senhor: Deus, me protege. A gente pede, olha, preste atenção nisso. A gente pede para Deus nos proteger quando a gente sai para trabalhar, não é assim? Pelo menos deveria ser assim. A esposa: Deus, guarda meus filhos quando meu marido vai trabalhar. Guarda meus filhos quando vão para a escola. A gente pede uma proteção externa, né? Porque a gente sabe que o mundo não está fácil. Olha a televisão. Sequestro, maldade, roubo. Enfim, um monte de coisa que a gente vê durante a semana. Coisas absurdas que o coração mau do homem tem praticado. Meu irmão, minha irmã, se a gente pede para Deus livramentos externos, quantos livramentos você precisa no seu coração? Quantas coisas você tem que se blindar para isso não entrar e criar raiz? Se é que já não entrou algo no seu coração e está até te fazendo mal, lembre-se, o coração é o centro de todas as coisas. Proteja ele. Peça ao Senhor: Espírito Santo, blinda meu coração de coisas ruins que querem entrar nele. Protege meu coração de palavras que querem me prejudicar, de ações que querem me machucar. Eu não sei qual é o seu contexto. É só
uma sinalização, um apontamento para você orar. Vamos orar. Querido Deus, em nome de Jesus, Pai, em Tua presença aqui estamos nessa manhã e refletimos, ó Deus, a importância de nós protegermos o nosso coração, pois com certeza muitos de nós somos alvos de palavras, de ações que prejudicam os nossos sentimentos, causando feridas, até mesmo apatia, enfraquecimento e desânimo. Quantos de nós talvez falamos, eu estou desanimado porque me falaram isso, estou desanimado porque não me deram essa oportunidade, e tudo isso e mais coisas vão entrando no nosso coração e fazendo a nossa vida espiritual ficar prejudicada. Mas nesta manhã, Senhor, nós pedimos, nos protege, Deus, guarda o nosso coração das feridas, livra-nos, ó Deus, das ofensas. É claro que todas essas coisas, talvez em algum momento da nossa vida vai acontecer, mas se acontecer, que elas não entrem criando raiz dentro de nós, porque o que nós queremos, com certeza, é dar mais lugar para o Espírito Santo, para a Tua palavra, momentos de oração, momentos de intimidade com Deus. Por isso, ó Deus, se alguém entrou aqui ferido, machucado, com o coração em pedaços, não sei qual é o motivo, qual é a razão, mas eu sei que o Senhor pode trazer plena e completa restauração nessa manhã. Cuida, Senhor, de cada um, cuida do seu povo. Arranca, ó Deus, tudo aquilo que está fazendo mal ao nosso coração. E nos protege, Deus. Queremos ser renovados pelo Senhor nesta manhã, para que o nosso coração seja livre, o nosso coração seja saudável, a nossa boca fale aquilo que está no nosso coração. Abençoa todo o seu povo nessa manhã. Muito obrigado por esse dia tão abençoado para cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levante suas mãos aos céus, que agora o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: amém. Aplauda o Senhor, dá um abraço aí quem está do seu lado. Eu vou lá na porta, tá bom? Deus abençoe sua vida, um bom domingo para você. Ai, ai, ai.